Olá, querido, seja bem-vindo à nossa segunda aula da nossa carta aos Romanos. Nós estamos falando a respeito desse projeto, desse processo de Paulo para quebrar toda a argumentação, tanto do gentio como do judeu, de todos os homens, mostrando a eles que não há argumento, que não há desculpa, todos são culpados, destituídos estão da glória de Deus. Mas Paulo está fazendo isso de forma muito compartilhada, né? Ele está falando a respeito do gentio e agora vai falar a respeito do judeu. Então, nosso tema hoje é o capítulo 2 e 3, e Paulo vai dar ênfase no judeu e vai nos ensinar muitas coisas nesses dois capítulos. Então, vamos começar nossa tela inicial. E aqui nós temos a culpa dos judeus, capítulo 2 e capítulo 3. E a primeira coisa é sobre a impenitência dos judeus. Então, a impenitência dos judeus e a justiça de Deus. Vamos entender isso, né? Como isso precisa ser também desconstruído na mentalidade do judeu. E aí a gente vai percorrer, primeiro a sessão aí, o capítulo 2, até o versículo 29, ok? Então, vamos começar. Privilégio e responsabilidade. Acredito que esse tema é muito importante não só para os judeus, mas para nós também, não é? Porque todo conhecimento da verdade nos torna ainda mais responsável por ela. Então, vamos lá, nosso primeiro texto para a gente começar a ler. Conhecimento da verdade torna o pecado muito mais indesculpável. Se o gentio é culpado porque tem a lei de Deus na sua consciência, o judeu muito mais, porque além da sua consciência, eles são privilegiados por muitos fatores que a gente vai ver aqui no caminho. Então, vamos lá. Romanos 2, 1. Portanto, és inexcusável, indesculpável, injustificável, quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Então, voltando aí, nós estamos vendo Paulo já conversando com os judeus, falando a respeito de que se eles têm a capacidade de julgar o outro e de ver o erro no outro, é uma prova de que eles têm consciência do certo e do errado de uma forma muito clara. Então, Paulo está dizendo que ele está, ao julgar o outro, se tornando ainda mais culpado. Então, vou tirar aqui a imagem para a gente continuar na nossa leitura. O apóstolo Paulo deixa claro que, ao criticar as más ações de outros, um homem, seja ele quem for, gentio, judeu, né, torna-se testemunha contra si mesmo, pois pratica o que condena. E aí, não há parcialidade em Deus. Essa é a explicação do porquê o judeu, ou seja, qualquer homem, ele se torna mais culpado quando condena e pratica. Então, não há parcialidade em Deus. Romanos 2, 3 diz assim: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre o que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Paulo sabe que muitos judeus acreditam que Deus abrandaria o julgamento de seus atos porque eram descendentes de Abraão. Paulo explica que Deus não pode inocentar o culpado. A eleição dos judeus não lhes fazem inocente, mas muito mais responsáveis pelo pecado que cometem. Então, o que nós temos aqui? Até uma lembrança de como já João Batista tinha essa visão clara a respeito do comportamento dos judeus. Porque quando João batizava lá na Pérea, entre a Pérea e a Judéia, ali no Rio Jordão, ele começou a receber os judeus, escribas, fariseus, né, que eram escribas, e começou a dizer: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Né? Porque se vocês alegam
por serem descendentes de Abraão, que Deus não vai julgá-los, eu quero dizer a vocês, palavras de João Batista parafraseadas, né? Quero dizer a vocês que até de pedras Deus pode suscitar realmente filhos a Abraão. Então, vocês não têm como fugir dessa ira, é um engano achar que Deus é parcial no seu julgamento. E se Deus fosse parcial no seu julgamento, com que moral teria Deus, né, de julgar outros povos, se Deus vai puxar, vamos dizer assim, numa linguagem bem popular, né, a sardinha para a brasa dos judeus por causa de qualquer predileção. Então, Paulo está dizendo que isso não é possível, Deus não é parcial, julga com a verdade. Então, continuando aqui, a tolerância de Deus. Paulo vai escrever já entendendo os argumentos que os judeus, a cada palavra que ele declara, a cada, vamos dizer assim, a cada parágrafo que ele escreve, ele imagina que vai haver uma reação dos judeus que vão ler as suas cartas. E Paulo, então, já vai respondendo muitas dessas perguntas que podem ser feitas. A gente sabe que Paulo tem uma habilidade muito grande para isso, até pela sua experiência de muitos debates nas sinagogas por onde ele passou. Então, ele vai falar a respeito da tolerância de Deus, porque com certeza muitos judeus podem estar pensando que se Deus não agiu contra os judeus, se Deus não julgou o judeu ainda, é porque Deus é parcial e Deus nunca vai condenar o seu povo. No final de tudo, ele vai absolvê-los. No final de tudo, Deus vai passar os judeus como se fosse inocente. E Paulo está dizendo que não, que essa longanimidade, que essa paciência de Deus tem um motivo. Vamos lá, vamos ler o motivo que Paulo dá, que é o motivo da misericórdia, da paciência, para que haja conserto. Então, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, da benignidade de Deus, e paciência, e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. O que Deus faz com a bondade dele recorrente contra ou sobre Israel, inclusive enviando seu próprio filho para as terras de Israel, para Belém de Judá, não é que Deus esqueceu dos pecados de Israel, é que Deus está movendo Israel para o arrependimento, dando mais oportunidade de Israel se arrepender. E aí, querido, nós temos aqui um texto, a tolerância de Deus com o pecado dos judeus não significa parcialidade. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Não significa parcialidade. Deixa eu tirar também essa câmera aqui. Pronto. A tolerância de Deus com os pecados dos judeus não significa parcialidade, mas longanimidade, paciência, a fim de que haja tempo de reflexão e conversão deles. No entanto, a dureza de coração diante dessa longanimidade trará ainda mais juízo, porque todas essas coisas vão ficar como memorial ou como juízo diante do judeu. E aí, então, o juízo de Deus não há acepção de pessoa. Então é isso que a gente precisa entender. Deus não vai pender balança fora da verdade, não é? Deus recompensará cada um segundo a sua obra. Vida eterna aos que procuram fazer o bem, a honra, glória, ou que procuram fazer o bem, que procuram a honra, que procuram a glória, que procuram a glória e a incorrupção. Romanos 2:8 vai dizer, mais indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. O juízo de Deus é o mesmo tanto para judeus como para gregos, pois em Deus não há acepção de pessoa. E como será, então, o julgamento dos gentios? Tá? Então, o julgamento dos gentios e o julgamento dos judeus, eles são dentro do conhecimento que cada um tem. Né? Os judeus
tem a lei escrita, tem o culto e todos os privilégios dos judeus. E os gentios têm a consciência que Deus plantou neles. Os gentios têm a consciência da verdade, do certo, do errado. Tem os sinais de Deus na natureza, os atributos invisíveis de Deus por todos os cantos. Não é? Os gentios têm também capacidade, não será julgada como judeu, porque aí nós entendemos que os gentios não têm a lei escrita, mas serão julgados sim pela consciência do certo e do errado. Então, prosseguindo lá, vamos ler o texto, né, que nos fala a respeito do julgamento do gentio. Então vamos lá. O julgamento do gentio, ou dos gentios, né? Porque todos os que sem lei, olha que coisa interessante, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, é o que Paulo está ensinando aqui, que os gentios vão ser julgados e perecerão pelos seus pecados mediante a consciência que eles têm, sem lei escrita, mas com uma lei dentro da própria consciência. E os judeus, além da consciência, né, eles têm a lei escrita e todo o discernimento que receberam pela palavra de Deus. Então, todos, não há um justo sequer, e esse é o caminho que Paulo está tomando aqui, mostrando a culpa de todos os homens e como eles têm consciência da verdade. Então, continuamos aqui, vamos lá. Paulo reforça que o fato dos gentios não terem lei escrita não os isenta do julgamento, porque Deus tem colocado suas leis em suas consciências. Assim também, ter recebido a lei escrita não isenta o judeu. Quando eles pecam, tornam-se mais culpados por terem a luz das Escrituras. Bom, acho que aqui a gente tá bem, né? Até esse ponto a gente já entendeu bastante. Entendemos que Paulo está trazendo todo o argumento necessário para tirar todas as desculpas dos gentios e dos judeus, mostrando a culpa de todos eles, tanto daqueles que não têm a lei escrita, como mais ainda aqueles que têm a lei escrita. E é isso que Paulo quer construir nessa carta antes de começar a falar da solução de Deus, que é Jesus Cristo. Então, vamos lá. Mas há mais um fator muito importante que Paulo também vai ressaltar, que a culpa do judeu não é simplesmente dele ter consciência do certo e errado, não é apenas porque eles têm a lei, mas é porque eles foram chamados para ser uma referência e se tornaram pedra de tropeço para os não-judeus. Então, vamos ver também esse ponto aqui. Os gentios são prejudicados pelo comportamento dos judeus. Bom, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Israel foi chamado para ser uma luz para os povos, tinha a missão de guiar as nações até Deus, mas a ganância e o pecado deles afastou as nações de Deus. Então essa é a culpa dos judeus. E Paulo vai fazer e começar a construir uma mentalidade muito importante. Quem é o verdadeiro judeu? Então, quem é o verdadeiro judeu? Bom, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração,
no espírito, não na letra, cujo louvor ou aprovação não provém de um homem, mas de Deus. Paulo vai entrar agora num circuito bem, vamos dizer assim, provocativo para com o judeu. Porque Paulo vai começar a dizer que não é judeu simplesmente aqueles que descendem de uma das tribos de Israel, nem aqueles que nasceram no território de Israel, ou aqueles que pertencem a qualquer classe, né, dentro da tribo de Israel, mas são judeus aqueles que reconhecem Deus, reconhecem a sua palavra e a cumpre. Porque a descendência de Abraão é uma descendência da fé, é uma descendência espiritual. Se o judeu descende de Abraão, mas não tem compromisso com Deus, ele não é um judeu de verdade. Então, Paulo vai começar a trazer esse entendimento que é um grande confronto. Então, vamos lá entender isso aqui. Paulo lembra que a marca do judeu, que é a circuncisão, não foi dada em lugar da obediência devida. A circuncisão não é um amuleto. A circuncisão é um sinal de compromisso com a obediência a Deus. Paulo afirma que o judeu é aquele que o é interiormente. Logo, a verdadeira circuncisão é a do coração. Então, Paulo está dizendo a eles que para ser judeu de verdade é preciso ter o mesmo compromisso que Abraão teve com Deus, ser amigo de Deus, ser obediente a Deus, e que eles não podem pensar que a circuncisão é simplesmente uma marca que não necessita de uma entrega, não necessita de um compromisso com Deus. Então, Paulo está falando que para ser judeu de verdade é preciso amar a Deus como Abraão amou. Porque senão nós teríamos os filhos de Quetura como, reivindicando aí herança de Abraão, Ismael também seria, porque é descendência de Abraão, mas a verdade é que o que Deus está chamando à existência não é simplesmente um vínculo carnal com Abraão, mas é um vínculo espiritual. Então, isso é muito importante para o que nós vamos ver no futuro aqui dentro desse capítulo. Então, continuando, as questões difíceis levantadas pelos judeus. Paulo vai escrever, de uma forma a se antecipar dos questionamentos. E Paulo faz isso muito bem, porque ele esteve em muitos debates nas sinagogas, então ele sabe os pensamentos, aquilo que vai na cabeça dos judeus. Então vamos lá. Nesse capítulo, que é o capítulo 3, depois de quebrar algumas das primícias mais antigas dos judeus, os argumentos sobre parcialidade do julgamento de Deus, Paulo, que tem longa experiência com os questionamentos dos judeus, devido a todos os debates que se envolveu em várias sinagogas por onde passou, inicia uma forma de debate, onde ele mesmo propõe questões que provavelmente virão dos judeus e apresenta as respostas adequadas para esses questionamentos. Então, continuando aí, primeiro questionamento que Paulo acredita que o judeu vai fazer é sobre a vantagem de ser judeu. Então, antes da gente entrar aqui no texto, Paulo está se antecipando e dizendo assim, bom, se nós, como se fosse um dos judeus que vão fazer esse questionamento, se nós, povo eleito, se nós seremos julgados como qualquer gentil, se nós somos acusados de pecado, então qual é a vantagem de ser um judeu? Então essa é a primeira questão que Paulo sabe que os judeus, o primeiro argumento que Paulo acredita que os judeus vão responder ou questionar diante da sua carta. E ele vai responder isso de uma forma muito interessante. Então vamos lá. Qual é, logo, essa é a pergunta, a vantagem do judeu? Ou qual
a utilidade da circuncisão. Paulo vai dizer que as vantagens dos judeus são muitas, mas principalmente a de carregar, ou de carregarem, vamos lá, os oráculos de Deus. Os judeus receberam o privilégio de serem feitos porta-vozes dos decretos de Deus. Então, Paulo está dizendo que, primeiro, eles receberam um apostolado. Paulo é apóstolo porque Paulo é um delegado das verdades, Paulo é um delegado, um embaixador de todo o oráculo de Deus, de toda a doutrina dos apóstolos, de toda a palavra da graça para os gentios. E assim, cada judeu também deveria ser um exemplo para as nações. E aí, uma visão mais detalhada dos privilégios dos judeus, eu separei aqui o capítulo 9, versículo 4 e 5, embora a gente vá passar por ele com muita profundidade, para a gente poder ter uma visão desses privilégios. Então vamos lá, vamos começar aqui, né? Paulo diz, são israelitas, descendentes de Israel, tá? Uma grande vantagem, pertence-lhes a adoção, porque entre muitas nações eles foram chamados por Deus, né? Adotados por Deus, também a glória, porque tiveram uma grande exposição da glória de Deus no meio deles, principalmente quando atravessavam o deserto do Sinai, as alianças que foram feitas, todas as alianças com Abraão, alianças com Isaac, alianças com Jacó, aliança com Judá principalmente, porque o próprio Jacó declara que deles não se apartará o cetro, a legislação, ou seja, eles receberam a lei escrita, olha quantas vantagens, quantos privilégios, vamos dizer assim. O culto, eles receberam lá no Sinai como deve ser o culto, eles são, vamos dizer assim, detentores do sistema de adoração e de culto a Deus. Cada promessa, as promessas feitas à nação, deles são os patriarcas, ou seja, Paulo está dizendo que todos os patriarcas conhecidos no mundo inteiro, Abraão, Isaac e Jacó, são deles, nasceram em suas terras e deram origem à nação. Também são deles os descendentes, o descendente também é deles, né? O descendente, o Cristo, ou seja, o Messias, o ungido de Deus prometido que nasce em Belém de Judá, segundo a carne, claro, porque Jesus é eterno, mas o verbo que se fez carne nasce nas terras de Israel, na cidade de Belém, na tribo de Judá, o qual é, falando sobre Jesus, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, Paulo está falando de todas essas vantagens, eu quero voltar aqui um pouquinho, né, para a gente comentar sobre isso. Paulo está falando sobre todas as vantagens do judeu, respondendo a essa pergunta anterior, né, que judeus está dizendo qual é a vantagem de ser judeu, qual é a vantagem da circuncisão, e Paulo está dizendo, vocês foram muito privilegiados, nós fomos muito, né? Paulo é judeu, privilegiados, olha quantas coisas Deus confiou a nós. Então a vantagem é que nós recebemos todas essas coisas. Então é muito poderosa essa argumentação do apóstolo Paulo. Então, continuando aqui, uma nova pergunta, um novo questionamento que pode vir dos judeus, Paulo vai apresentar agora. A infidelidade de Israel tornou a palavra de Deus inútil? Ou seja, Deus ficou sem saída? Vamos lá. Versículo 3. Que importa se algum deles foram infiéis? A fidelidade de Deus, a sua fidelidade, anulará a sua infidelidade, anulará a fidelidade de Deus? Eles poderiam argumentar que a infidelidade de Israel fez Deus voltar atrás em suas promessas.
se tornando também infiel, porque prometeu e não vai cumprir, não é? Paulo responde: jamais, pois ainda que o homem seja mentiroso, Deus sempre será verdadeiro. Logo, da parte de Deus, a promessa continua sendo mantida, ainda que muitos não usufruam delas. E eu queria explicar isso aqui. Eu vou usar uma analogia, né, muito simples. Vamos dizer que Deus determinou na sua sabedoria que um barco, vamos dizer que Israel é um barco, né, que esse barco vai chegar a um lugar de promessa. E Deus vai cumprir essa promessa que fez a Abraão, de tornar a descendência de Abraão herdeiro da terra, da promessa, né? De ser grande. Agora, a grande pergunta é: quais os descendentes desse Abraão vão estar dentro desse barco que vai chegar onde tem que chegar? E Paulo está dizendo que não são os descendentes da carne só, mas são os descendentes do mesmo espírito de Abraão. Que Abraão não gerou simplesmente através de Isaque um filho carnal, mas que Abraão gerou e transmitiu para Isaque, e não transmitiu para Ismael, esse espírito de ser amigo de Deus, de ter a obediência a Deus como prioridade, como primazia, colocar Deus em primeiro lugar, a ponto de sacrificar ou estar disposto a sacrificar seu único filho. Então, querido, a descendência, Paulo está dizendo, a descendência que vai chegar dentro desse barco, a descendência que vai fazer Deus cumprir essa promessa que ele vai cumprir, porque Deus tem remanescentes, como o próprio apóstolo Paulo que está cumprindo uma exigência que é de ser luz para os povos. Então, queridos, Deus vai fazer, mas com o verdadeiro judeu. E o verdadeiro judeu não é todo aquele nascido da carne, mas é todo aquele que é nascido, que é gerado nesse mesmo espírito de Abraão. Então, isso é muito importante para a gente entender. Então, Deus vai cumprir sua promessa sem alienar-se do comportamento vil do judeu. Ou seja, Deus vai cumprir a promessa sem inocentar o culpado. Então vamos lá sobre esse texto, né? E eu coloquei aqui exatamente isso: Deus vai cumprir sua promessa sem alienar-se do comportamento vil dos judeus. Deus fez uma promessa a Abraão e jamais quebrará. Jamais. A palavra de Deus não depende do comportamento dos homens infiéis. Ele levantará um renovo, verdadeiros israelitas capazes de viver em fidelidade. Paulo também deixa claro que a fidelidade de Deus não é uma carta branca para os judeus deliberadamente para que os judeus mantenham-se deliberadamente em pecado. Com que moral, né? Deus julgará o mundo se fracassar seu julgamento com o seu povo. Então, é importante que a gente entenda, Deus não pode inocentar o culpado. Ah, pastor, Deus pode tudo. Pois é. Mas Deus não pode ir contra o seu próprio atributo comunicável. Deus não pode ir contra a sua própria moral. Deus não pode ir contra a sua própria verdade. Não é? Seria uma degeneração ou uma corrupção de Deus. Então Deus não pode dizer que aquilo que aconteceu, que o judeu fez, não aconteceu. Deus não pode fazer vista grossa. Deus não pode dizer, não vi, não é? Sendo ele onisciente. Não estava perto, sendo ele onipresente. Então, queridos, Deus vai cumprir sua promessa, mas Deus também vai julgar com verdade o judeu, e aí, com a mesma verdade, ou com a mesma capacidade do gentil, também de absorver a verdade
e se rebelar contra Deus, Deus vai também fazer esse julgamento justo. Então, Deus é justo e ainda vai cumprir sua promessa. Ele é poderoso para fazer, ok? Então, voltando aos nossos textos aqui, vamos falar, né, a respeito de outro questionamento que os judeus podem levantar. E esse é muito interessante. Olha só. Se o pecado do homem, Paulo diz, né, traz brilho sobre a justiça de Deus, então o pecador não deveria ser punido. Talvez você diga assim, como assim o judeu é capaz de pensar uma coisa dessa? Sim, é capaz de pensar, né? Se Deus é soberano, e vou dar um exemplo antes da gente entrar aqui no que está escrito, né? Acho fácil a gente falar isso. Vamos dar um exemplo aqui de Judas. Judas, ele foi escolhido como um dos 12. Jesus disse, eu vos escolhi a vós, e um de vós é um diabo, é um adversário. E Judas cumpriu um papel, não é? Ele foi escolhido, o seu caráter não foi transformado, e ele então acabou contribuindo para a prisão e morte de Jesus. Então, na cabeça do judeu, o Judas fez um serviço para Deus. Na cabeça do judeu, o Judas não deveria ser condenado. Na cabeça do judeu, o Judas deveria até ser recompensado por ter contribuído com um plano de Deus. Então, o fato de Judas ter contribuído com um plano que está estabelecido não inocenta Judas. Ele é culpado porque ele, né, ou seja, há escândalos, há pecados, mas ai daquele pelo meio ou por meio de quem, do que esses escândalos acontecem. Então, os judeus podem pensar exatamente isso. Se nós contribuímos para que Deus seja reconhecido no mundo inteiro, deveríamos então ser inocentados. Então, Paulo vai responder a esse tipo de questionamento da seguinte maneira. Alguém pode alegar ainda, esse já é um versículo, se a minha mentira ressalta a veracidade, a verdade de Deus, aumentando assim a sua glória, viu como Deus tem razão? Porque sou condenado como pecador. Certamente Deus tem poder de transformar maldição em bênção. Deus fez isso lá com o pecado dos irmãos de José, não é isso? Você sabe disso. Mas isso não diz que eles são inocentes. Isso diz que, apesar da maldade deles, Deus transformou a maldição deles em bênção, e José reconheceu isso, né? Deus tem uma capacidade extraordinária de tirar o bem do nosso mal, mas isso não isenta a nossa culpa, nem nos exime das consequências. Judas traiu Jesus e foi condenado. Não há um justo sequer. Paulo está chegando no resumo de todo o seu argumento. Não há um justo sequer. Então, queridos, é exatamente aí que o apóstolo Paulo quer chegar. Nessa declaração. Depois de todos esses 3 capítulos, o que Paulo quer, como um resumo aqui, como uma síntese desses 3 capítulos, é que todos se convençam que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, esse é o resumo dessas 2 primeiras aulas. Vamos lá. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então Paulo está dizendo, somos nós melhores do que os outros, como judeus, só porque somos judeus? Não. Já demonstramos que assim como os gregos, que assim como os gentios, assim como os romanos, todos nós, bárbaros e civilizados, somos pecadores. Paulo agora vai reforçar essa verdade sobre a degeneração da humanidade, revelando que todos pecaram. Então, todos pecaram, e é isso que nós precisamos
compreender dentro desses 2 capítulos. Ao comentar esse texto, o R.C. Sproul, né, um grande comentarista, o comentador, né, das Escrituras, nomeou de a doutrina da total depravação. O apóstolo confirma essa verdade nos versículos que se seguem. Então, vamos lá terminar nossa segunda aula com essa exposição. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. A lei, apesar de ser boa, está enferma pela carne do homem, logo ela é incapaz de transformá-lo e conduzi-lo à salvação. Agora, a única função da lei é comprovar que a condenação do homem é totalmente justificável. Então, queridos, espero que você tenha entendido esses 2 capítulos, né? Essas 2 aulas, que estão englobando aí o capítulo 1, 2 e 3, onde o propósito do apóstolo Paulo é mostrar, é revelar com clareza de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, queridos, ninguém vai ser salvo, transformado, sem reconhecer o seu próprio pecado. Que Deus possa te abençoar muito, que você esteja pronto para essa nova aula, porque a nossa terceira aula é hora de Paulo nos mostrar a solução de Deus. Se Deus não pode inocentar o culpado, o que Deus pode fazer para salvar? É isso que Paulo vai começar a demonstrar no capítulo 3, a justificação por Cristo Jesus. Deus te abençoe, até a nossa próxima aula. Amém.